Bom dia. Oi, Yas, bom dia. Me passa o host também. Tá, como que faz? Você clica nos três, você clica na minha tela e vai aparecer três pontinhos. Aí, Uhum. vai aparecer co-anfitrião ou co-host Tá, para é você. esse, o anfitrião. Isso. Correto. Tá, acho que foi. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Nós vamos já iniciar o nosso evento aqui nesse sábado, às 9 da manhã. Já vamos começar. Nós já estamos com a nossa prof aqui, maravilhosa. Então, nós já vamos poder iniciar. Então, gostaria de saber aqui que vocês colocassem no chat, enquanto isso, de onde que vocês são, de onde que vocês falam, né? Para a gente poder conhecer um pouco mais de vocês. Se vocês já são psicólogos, estudantes de psicologia também, da graduação. Então, a Vika Luana, né? Já é uma estudante também. Então é muito bom e prazeroso ter vocês aqui. Então a gente vai já começar o nosso evento. É, Hoje a gente vai falar de psicodrama, né? Essa abordagem que vai muito além do que as pessoas imaginam, que vai ampliar a escuta, aprofundar a compreensão dos vínculos e possibilidades criativas de intervenção. Então, a gente vai trabalhar no psicodrama além dos indivíduos, com casais, famílias, grupos, e a gente vai descobrir o que muda na forma de conduzir um atendimento quando a gente passa a olhar com esse olhar psicodramatista. Então, é um encontro que vai, com certeza, sacudir as ideias, né? Então, já vou pedir para vocês se prepararem, já como eu falei anteriormente, quem não esteve aqui antes, para pegar o bloquinho de notas, para a gente é, é, fazer junção de entendimento, né? E ficar mais claro na hora de vocês entenderem. Então, é muito importante. Bom dia, sou a Natália, localizada em São Paulo e está no quinto semestre. Que maravilha, Natália. Eu também estou no quinto semestre. Seja muito bem-vinda. Que bom, Márcia, que deu tudo certo. Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou a Yasmin, mais conhecida como Yas, então vocês podem falar Yas ali que eu já vou saber. Eu tô aqui hoje com a Bia e com a Letícia, que vão me ajudar aqui durante o evento, ajudar vocês. Então, qualquer coisinha ali no chat, elas vão estar de olho para auxiliar, então podem ficar tranquilos quanto a isso. E já dando um super aviso para vocês que quem ficar com a gente até o final vai ter acesso a condições especiais. Então, ali a gente já tô dando esse spoiler de um super bônus de 30% de desconto nas 3 primeiras mensalidades aqui na Viver, no curso de formação e pós em psicodrama. Então, você que tem o interesse em ingressar na formação e pós, é a oportunidade que você está tendo aqui nesse evento. Então, fique até o final para a gente conversar um pouco mais desse desconto e também de alguns outros bônus que a gente vai compartilhar ali no final e já dar esse spoiler para vocês, tá? E também rapidinho, eu sei que muitas pessoas perguntam, né, sobre a questão do certificado. Lembrando que o evento ele é 100% gratuito, vocês não, né, quando vocês fizeram a inscrição, não teve que pagar por nada. Porém, para emissão do certificado, para, né, emissão das horas ali, tem uma taxinha simbólica de R$ 35. Então, fiquem tranquilos também que vocês participando durante no mínimo 1 hora do evento, mas fiquem até o final, né? Então não vão ficar só 1 hora. Eu tenho certeza que vai valer muito mais a pena se vocês ficarem mais tempo. Mas aí vocês recebem direto no e-mail ali, a gente consegue verificar quem participou esse tempo e vocês vão receber o link para pagamento, tá bom? Então,
O certificado, ele tem essa taxinha de R$ 35, mas se você não quiser, não tem problema. O evento, ele continua gratuitamente para você, tá bom? E antes de chamar a nossa professora, Gabriela, eu quero que vocês sintam um pouquinho de como que é estudar aqui na Viver. Então, na Viver, a gente não passa só aquela aula teórica, né? Conteudista demais. Aqui na Viver, a gente vivencia, de fato, os estudos, principalmente o psicodrama, né? Que tem toda essa interação e dinamicidade. Então, aqui na Viver, a gente tem essa prática alinhada. Então, eu vou pedir para as meninas compartilhar, para a Letícia compartilhar um vídeo de apresentação da Viver, mostrando um pouquinho de como que nós trabalhamos aqui na instituição. Lê, tá sem som. Casos criados. Além você não escolheu a psicologia por acaso. Escolheu porque se importa com a gente. Mas em algum momento bate a dúvida. Será que eu estou preparado? A viver mais psicologia nasceu em 2013 exatamente por isso. Para apoiar psicólogo. Agora eu tenho que compartilhar o vídeo. Quer ajuda? Eu vou compartilhar para ti. Peraí. Pois é. Se eu conseguir compartilhar, eu acho que aqui não tá. Estão vendo? Deu certo? Sim. Ótimo. Você não escolheu a psicologia por acaso. Escolheu porque se importa com a gente. Mas em algum momento bate a dúvida: será que eu estou preparado? A Viver Mais Psicologia nasceu em 2013 exatamente por isso, para apoiar psicólogos na formação, na prática e na confiança clínica. Em 2014 começamos nossa primeira formação e pós-graduação. Em 2018 crescemos. Em 2020 seguimos presentes mesmo à distância. Professora, não tá aparecendo para mim o vídeo. Em tempo real. Aqui você não assiste aula passivamente. Você participa, pergunta. Não tá aparecendo, gente? Tá aparecendo normal, acho que pode ser alguma coisa na conexão. Voltou o vídeo para mim agora. Show, Évila. Maravilha. Troca, constrói junto. Desde o primeiro dia, a prática faz parte do processo. Supervisões, grupos de estudos, casos reais. Além dos cursos, a Viver também é clínica. É prática acompanhada. É cuidado com responsabilidade. Aqui, teoria vira atendimento real, com ética e supervisão. Mais de 4.000 vidas já foram transformadas. Psicólogos que hoje atendem com mais firmeza. E pessoas que encontraram acolhimento de verdade. Formação e pós-graduação. Psicologia existencialista clínica, psicodrama, terapia familiar sistêmica, terapia cognitivo-comportamental, programa de estudos em psicanálise, psicodrama didata e psicoterapeuta de aluno, psicodrama didata supervisor e orientador, pós-graduação, neuropsicologia clínica, avaliação psicológica, psicoterapia de casal e família, psicoterapia infantil e de adolescentes, terapias cognitivo-comportamentais de terceira geração e psicologia positiva, psicoterapia da sexualidade e psicologia perinatal e parentalidade. Se você quer atuar com mais segurança, clareza e presença clínica, a Viver Mais é o seu lugar. Conheça nossos cursos, fale com a nossa equipe e dê o próximo passo na sua trajetória como psicoterapeuta. Viver Mais Psicologia. Você cuida de pessoas, a gente cuida de você.
Muito bom, né, gente? Realmente a Viver ela foca no aperfeiçoamento do psicólogo, no aperfeiçoamento do estudante de psicologia. Então a gente entende a importância de tudo isso. E lembrando que as nossas inscrições para o curso de formação e pós em psicodrama já estão abertas. Então, as meninas vão deixar aqui no link, no chat, o link do grupo de interessados. Então, você que quer ingressar, não perca a oportunidade. Entre no link para vocês conhecerem um pouco mais do curso. A gente vai conversando com vocês. O grupo de interessados é para vocês, então podem mandar dúvidas, podem perguntar, podem nos chamar e falar ali o que vocês quiserem sobre o curso e interesse na formação e pós em psicodrama. Então participem do grupo de interessados. E para os graduandos, né? Os nossos pupilos, que estão a partir do 7º período na faculdade de psicologia, nós, a Viver Aqui, também pensamos em vocês. Então, os alunos podem ingressar a partir do 7º semestre no curso de formação e pós, incluindo o psicodrama. Então, pensando nisso, nós estabelecemos um super plano e ele também vai estar no desconto de 30% nas 3 primeiras mensalidades. Então, você que está ingressando no 7º semestre, está nesse processo aí de se formar como psicólogo, você vai começar a pagar simplesmente R$ 136,50 na sua mensalidade. Então, graduandos a partir do 7º semestre começam a pagar R$ 136,50. Então, é uma oportunidade que eu tenho certeza que vai caber no seu bolso. É um investimento para o seu futuro, um investimento como profissional da psicologia, um psicólogo que realmente busca o aperfeiçoamento de forma séria, prática e clínica. Então, vamos colocar aqui de novo no chat o grupo de interessados. Entrem no grupo e aproveitem esse super desconto aí nas 3 primeiras mensalidades e outros bônus que a gente vai conversar um pouco mais para frente, tá? Mais para o final. Além disso, nós temos também outros cursos aqui na Viver, né? Então, a gente vai colocar aqui também os grupos de interessados de todos os nossos outros cursos. Então, a gente vai ter psicodrama, vamos ter existencialismo, sistêmica, psicanálise, a TCC de terceira geração, avaliação psicológica, neuropsicologia, casal e família, enfim. Uma variedade de cursos, onde vocês também interessados podem entrar para conhecer um pouquinho mais dos cursos e aproveitar ali a oportunidade de tirar todas as dúvidas também. E antes de chamar a nossa prof, eu vou fazer alguns convites rápidos aqui para quem quer continuar se aprofundando na Viver e se aprofundando também no estudo ali da psicologia. Dependendo do momento que você está vivendo hoje, a gente vai ter um caminho ali para te oferecer, para te auxiliar a se nortear. Então, a gente tem, por exemplo, aqui na Viver, o grupo de estudos, que são encontros gratuitos, onde os alunos participam entre si, e é muito bacana. Então, pessoas de fora também podem participar, então vocês podem se inscrever se você ainda não é aluno da Viver. Se inscrever, nós temos vários cursos, né? Como eu citei anteriormente, vamos ter o grupo de estudos de psicodrama, de terapia familiar sistêmica, TCC de terceira geração, psicanálise, enfim. Então, deem uma olhadinha no site e vejam as opções se vocês se encaixam e gostariam de participar. Além disso, nós também temos cursos livres, né, para quem quer ganhar mais segurança em demandas específicas da clínica, um formato ali mais aprofundado e pontual. Nós vamos, inclusive, ter uma vivência em psicodrama, onde serão 8 encontros de muito aprendizado. Então, para você, de fato, se aprofundar na abordagem e na prática. Então, se você tem interesse em aprender um pouco mais, se inscreva e venha vivenciar com a gente. Então, a Lê está compartilhando, o encontro vai começar no dia 15 de maio, serão 8 encontros, de 1h30 até as 4 da tarde. Então, entrem no site, coloca o link
ler aí no chat para vocês poderem entrar. A gente também tem ali em projetos o grupo de estudos, então também deem uma olhadinha depois, tá bom? E se você já percebeu que o psicodrama é o que faz sentido para sua trajetória, para sua vida profissional, é o caminho que você quer seguir, a nossa formação em pós vai te auxiliar durante esse processo para ganhar profundidade, segurança. E se você ainda tem as dúvidas, que é completamente normal, entrem no nosso grupo de interessados novamente, que a gente vai te mostrar a grade, o formato e todas as informações necessárias para você decidir com calma e de uma forma responsável, né, também, sobre esse super investimento que é no seu futuro e na abordagem que você escolheu para trabalhar como psicólogo ou psicóloga. E agora sim, já falei demais, minha garganta tá ficando seca já. Nós vamos começar a nossa parte acadêmica, a nossa aula com a professora maravilhosa, Gabriela. A professora Gabriela, ela é mestre em psicologia pela UFSC, é especialista em psicologia clínica pela UNOESC e em psicodrama pela Unifia. Ela é psicodramatista didata orientadora pela Viver Mais Psicologia e professora de pós-graduação e psicóloga autônoma também. Então, um super currículo aí pra gente já ficar com aquele quentinho no coração de um dia eu chego lá. E é isso, professor. O palco ele é todo seu, fique à vontade. Pessoal, se tiverem dúvidas, podem ir colocando no chat, que no final ali a gente vai perguntando para a professora, tá bom? Obrigada, Yas. Obrigada às meninas também que estão aí no suporte. Bom dia para vocês, para todo mundo. Me chamo Gabriela, como a Yas falou. Acho que eu acrescento, porque quando a gente fala de psicodrama, eu acho que a gente fala de relações, né? Então, além dos títulos que a Yas me deu, que são os títulos que estão lá no meu currículo e que qualquer pessoa pode ir lá dar uma olhada, tem títulos que me definem muito mais e que não estão lá, que são os títulos, por exemplo, de esposa, o título de tia, tia de uma sobrinha, não, de duas sobrinhas e de um sobrinho. Sou tutora de um cachorrinho, um pincherzinho chamado Simba, e duas gatinhas que são a Lagerta e a Luna. Também sou filha da Salete, sou filha da minha estrela, que é o meu pai também. Então tem outros títulos que me definem que eu gosto de falar deles, porque eu acho que esses de um currículo a gente vai construindo ao longo da vida de uma forma um pouco mais prática, assim, né? Você vai vendo eles serem construídos, você recebe um certificado, como esse da formação que a gente estava falando, mas tem tantas outras coisas que a gente constrói no meio do caminho e que às vezes a gente nem se dá conta, né? Então, enquanto a Yas estava falando sobre a formação, sobre vocês já começarem, eu estava pensando no quanto a minha construção pessoal acompanhou a minha formação também, a minha trajetória como psicodramatista. Que eu lembrei que eu também comecei a fazer a formação de psicodrama na graduação, no último ano de graduação. Podia começar no sétimo semestre, mas eu era um pouco teimosa, eu queria ter absoluta certeza, então eu comecei no nono. Antes disso, eu fazia alguns cursos na Viver, então quando eu comecei a formação, eu já conhecia os professores, porque eu estava lá quase que sempre que tinha um curso livre, eu ia. E aí a gente vai estabelecendo relações, né? Então, antes de ser a Gabriela aluna, eu já era a Gabriela amiga, conhecida, que trabalhava no lugar tal, enfim, as pessoas do psicodrama já me conheciam aqui na Viver por outros papéis, pelas relações que eu fui estabelecendo. Isso me ajudou tanto na prática clínica que quando a Yas estava falando, eu fiquei pensando, nossa, foi tão mais fácil, não só estar na formação, já no início, da minha prática, mas conhecer pessoas. Eu acho que foi a grande diferença, assim. Tanto os colegas da formação, quanto os professores, quanto pessoas que às vezes eu conhecia nos eventos maiores, né? Porque como a Viver fazia outros eventos, vinham pessoas de fora também. E aí, essas relações que foram sendo estabelecidas, eu acho que me ajudaram tanto quanto a abordagem em si, né? Então, quando eu olho para Viver, eu fico muito orgulhosa das relações que a gente estabelece aqui, assim, do quanto nós nos entregamos de fato para as relações, para a turma, né?
os alunos têm supervisão e terapia, e eu acho que essa é a grande diferença em relação a outras pós-graduações. Bato muito na tecla disso, para os alunos participarem da supervisão e terapia, porque isso nos constrói como seres humanos. E a parte técnica, o manejo, ele é mais fácil de ser ensinado, ele é mais fácil de ser reproduzido. Essa construção do humano, de quem nós somos, da pessoa que vai estar ali na frente do paciente, ela é muito mais delicada e ela envolve muito mais amadurecimento. E é isso eu acho que a gente desenvolve ali na supervisão e terapia, com o grupo, com a turma, e claro, e nas relações que a gente estabelece também. Bom, já dei minha palestrinha. E vou começar então perguntando um pouquinho de vocês. Só me tira do destaque, eu queria dar uma olhadinha no grupo. Algumas pessoas já foram colocando ali no chat, enquanto as meninas estavam falando de onde que elas são, mas eu queria que quem pudesse, que não colocou ainda, também colocasse a cidade de onde é e se está estudando ou se já é profissional, para a gente ter uma ideia de quem é esse grupo e conhecer um pouquinho de vocês. Então, eu vou ler quem já colocou aqui, né? Márcia falou que é do Rio Grande do Sul, que é professora de teatro. A Natália falou que está em São Paulo, está no quinto semestre da graduação. A Ana Alice está mais pertinho de mim, ela está em Criciúma. Eu estou em Braço Norte, em Santa Catarina. A Márcia disse que vai começar com a gente já. Quem mais? Deixa eu ver. A Ana é de Varginha, Minas Gerais, está no terceiro período de psicologia. Que legal, Ana. Quem mais? Vamos lá. Sou de Niterói. Niterói, isso, Ana Clara. Aracaju, Sergipe, psicóloga há 15 anos. A Ana Clara está no segundo período. Um grupo bem misto, né? Então temos pessoas que estão iniciando a faculdade, pessoas que já estão mais no finalzinho. A Gabriela, minha xará de Siderópolis, está na nona fase de psico. Beleza. Bom, agora eu vou perguntar uma outra coisinha para vocês, que essa é um pouquinho mais difícil. E aí vocês já podem ir respondendo também. Eu queria saber de vocês o que que vocês acham que é uma característica de um bom psicólogo. Se vocês pensam naquele profissional assim que é referência para vocês, qual seria a característica dele? Uma característica que não pode faltar num bom psicólogo. E aí vocês podem digitar no chat ou podem abrir o áudio e falar para mim, fiquem à vontade. O que que não pode faltar num bom psicólogo, psicóloga? Empatia e que seja acolhedor. Ok. Uma boa escutativa, tá? Que mais? Vamos lá, gente. O que mais que vocês acham que não pode faltar quando vocês pensam nesse profissional que é referência para vocês? Pode ser um professor, pode ser aquela pessoa que já foi meu psicólogo, pode ser um colega que eu já vejo que tem uma característica que eu acho que vai ser bem importante. Que outras coisas vocês acham que não pode faltar? Capacidade de ajustar a abordagem terapêutica às necessidades únicas de cada indivíduo, de cada pessoa. Olha só. Buscar ouvir as particularidades do paciente antes de pensar em um diagnóstico. Pelas minhas experiências com psicólogos, eu diria que é ser um analista e que tenha perguntas que te levem a você se encontrar sozinho. Tá bom. Bom, essas são as ideias que a gente tem nesse momento e a gente vai falar um pouquinho de como essas ideias têm relação com o psicodrama ou não, ok? Que seja acolhedor, saiba fazer o seu trabalho de forma eficaz e que tenha bastante conhecimento sobre a área. Beleza. Eu vou partilhar aqui com vocês uma apresentação rapidinho para a gente trocar uma ideia. Balancem a cabeça para mim se vocês estão vendo. Ok. Bom, vou ficar olhando aqui para o lado, porque eu sou a doida da tecnologia, então eu tenho dois monitores. E inclusive um bem grandão, assim, daquele. Adoro tecnologia.
Então, hoje a gente vai falar um pouquinho do que é psicodrama de uma forma bem resumida pelo nosso tempo, né? Uma aula introdutória. Então, para quem não conhece, vai conhecer um pouquinho. Para quem já conhece, vai revisar alguns conceitos, tá bom? Aqui embaixo tem os meus contatos, se vocês quiserem trocar uma ideia, tem meu Instagram, e tem o meu e-mail também. Tô olhando aqui, acho que tudo isso a Yas já falou. Ah, não. Eu sou também editora de seção da Revista Brasileira de Psicodrama. Esse é um papel mais recente, então a Yas não sabe ainda, eu acho. Mas a Revista Brasileira de Psicodrama é um periódico científico que mais publica sobre psicodrama e psicoterapia de grupo no nosso país. E eu sou editora de seção lá, a partir desse ano. E a nossa revista ela é uma revista A3, então isso é uma coisa bem importante no meio acadêmico, para quem quer seguir carreira como acadêmico, como professor, enfim. É um caminho bem interessante. E lá na Revista Brasileira de Psicodrama vocês podem também ler um pouco mais de psicodrama. Tem vários artigos, tem relatos de caso, tem aprofundamentos, tem revisões, enfim. Então é bem interessante também, depois se vocês quiserem dar um Google, darem uma olhadinha na revista. E sou doutoranda também, em andamento, assim, né? Eu tô no segundo ano do doutorado. Também um dia eu chego lá, assim. Bom, isso que a gente chama de psicodrama, ele na verdade tem um outro nome, que é socionomia. A socionomia foi como o Moreno, que é o criador do psicodrama, chamou inicialmente. Então, Moreno cria a socionomia, que hoje a gente apelidou de psicodrama ao longo dos anos, acabou ficando como se fosse um nome fantasia, né, um apelido, mas na verdade a teoria dele é a socionomia. O psicodrama é uma parte dela, né? E a socionomia, ela tem essas três ramificações, que são a sociodinâmica, a sociatria e a sociometria. A sociodinâmica, ela é o estudo da dinâmica das relações em si, como que as relações funcionam, como que a gente se conecta com as pessoas e tudo mais. A sociometria é aquilo que tem mais a ver com psicometria, digamos assim, dentro do psicodrama. Então, Moreno tem alguns instrumentos para medir relações grupais. E aí também não é muito o que a gente vai abordar hoje. Tanto a sociodinâmica até entra de plano de fundo, a sociometria não é muito o que a gente vai falar hoje, mas quem for fazer a formação com certeza vai aprender sobre sociometria. Atualmente quem dá essa aula na formação é a professora Amanda, e é uma aula que eu particularmente sou apaixonada. A Amanda faz uma aula de sociometria que eu acho surreal, assim, a forma como ela conecta a sociometria ao nosso cotidiano. E a gente tem então a sociatria, que é onde a gente vai focar um pouquinho mais hoje, que é a terapêutica em si, né? Então, no nosso caso, hoje a gente vai falar especialmente de psicodrama, mas dentro da socionomia, então, inclusive dentro da formação, vocês vão aprender outras formas, outras práticas, tanto de trabalhos grupais, quanto também de trabalhos grupais em outras áreas que não só a clínica. Então, a gente tem aí, por exemplo, o sociodrama, que é uma particularidade dentro da socionomia que a gente usa muito, por exemplo, em contexto de educação, em contexto de organizacional, enfim, em outros espaços. Na social, a gente também usa muito sociodrama. Então, é uma possibilidade a mais, e tem outros também que vocês vão aprender à medida que vocês se aprofundam dentro da teoria. Hoje aqui a gente vai focar especialmente no psicodrama. Vamos falar um pouquinho mais de psicodrama individual, mas o psicodrama ele nasce de uma teoria de grupo. Então, tinha alguém aqui que falou que era do teatro. O psicodrama nasce inicialmente da paixão do Moreno pelo teatro. Então, Moreno percebeu que o teatro poderia ser terapêutico. A partir disso, ele começou a fazer algumas experimentações, foi testando algumas possibilidades, e vocês vão ver que muito da teoria dele inicia nessa perspectiva, tanto que tem nomes de técnicas, de manejos que são baseados no teatro. E aí, a partir disso, ele vai desenvolvendo, então, uma teoria que se torna uma teoria terapêutica. Uma outra coisa interessante que eu acho que cabe também a gente falar é que Moreno, ele era psiquiatra. Então, apesar de ser psiquiatra, alguém falou, né, que é não olhar o diagnóstico antes da pessoa. Então, apesar de ser psiquiatra, Moreno via pessoas antes de qualquer coisa. E essa era uma das questões dele com a psiquiatria da época. Ele era muito diferente nesse sentido, assim, ele trabalhava com o diagnóstico, ele não ignorava esse diagnóstico, que é um erro muito grande que algumas pessoas cometem quando pensam no psicodrama, a gente não ignora, não é isso. Mas é o processo de não colocar esse diagnóstico à frente do ser humano que está ali e das relações que ele estabelece, de como ele estabelece essas relações.
Quem tiver alguma pergunta pode ir colocando no chat, e aí, se eu conseguir, eu já vou respondendo alguma coisa, senão depois no final a gente aprofunda. Então, para a gente entender um pouquinho mais essa visão de ser humano, né, essa visão moreniana do ser humano, eu trouxe para vocês alguns conceitos que são principais e que vocês vão aprofundar, vão ver que aqui eles estão muito resumidos, mas que eles são bem importantes para a gente entender todo o processo. E por quê? Eu poderia simplesmente trazer algumas técnicas para vocês. Como a Yas falou, o psicodrama tem um manejo técnico muito profundo e muito interessante, tem um ramo de técnicas muito gigante. Mas é muito importante, quem está na formação em psicologia ainda, na graduação, é muito importante a gente entender que, assim como o diagnóstico não pode vir à frente do ser humano, o manejo técnico também não pode vir à frente do teórico. A gente precisa saber o porquê a gente está fazendo o que a gente está fazendo. Então, eu não posso vir aqui simplesmente pensar, nossa, eu vou aplicar aqui uma técnica com essas pessoas que eu nem sei quem são, que eu não sei quais são as questões, quais são as demandas, etc. Então, quando eu pensei em vocês hoje, eu pensei em algumas coisas que eu poderia fazer com pessoas que estão entrando na psicologia, conhecendo o psicodrama agora, que é o contexto geral aqui da maioria do grupo. Se eu trouxesse alguma coisa para pessoas que já estão atuando na psicologia, eu estaria completamente distante do grupo, porque vocês estão entrando nesse caminho agora. Então, é muito importante que quando a gente faça um trabalho enquanto profissionais da psicologia, a gente pense nisso: quem é a pessoa, o que ela precisa, para a partir daí eu ter essa leitura de um manejo técnico. Então, para a gente começar, o Moreno dizia que o ser humano ele já nasce espontâneo e criativo. Ele já nasce com essas duas características que são a espontaneidade e criatividade. Eu tenho elas tatuadas nos meus braços, inclusive, espontaneidade e criatividade, que é para eu não me esquecer de continuar sendo sempre, tentando ser sempre mais espontâneo e criativo. E aí a gente vai entender um pouquinho mais o que é essa espontaneidade e criatividade, que não é bem o conceito que a gente conhece no senso comum. Mas ao longo da vida, o Moreno diz que a gente vai perdendo isso. E a gente vai perdendo normalmente pelos adoecimentos nas relações, mas também por outros processos que são naturais da vida. Então, quando a gente nasce espontâneo e criativo, e ao longo do tempo, conforme esse bebê vai crescendo e se tornando ali uma criança, um adulto, ele vai recebendo algumas orientações do mundo, que muitas vezes nos engessam. A espontaneidade, então, ela é essa forma de agir de um modo adequado diante de situações novas, criando respostas inéditas que podem tanto renovar quanto transformar situações que já aconteceram. Quando o bebezinho nasce, ele não sabe de nada, né? Ele está chegando no mundo. Então, tudo é espontâneo e criativo, por quê? Tudo é novo. As respostas dele têm a ver só com quem ele é, não tem a ver com o que alguém disse para ele. Então, naquele primeiro momento, ele é espontâneo e criativo. Ele faz aquilo que surge dele e só dele. Conforme ele cresce, ele vai sendo direcionado. Então, ele vai perdendo um pouco essa espontaneidade e criatividade. Mas, por exemplo, pensem na criança. Vocês talvez já tenham visto uma criança brincando com alguma coisa que não é exatamente aquilo. Então, quando eu era criança, eu pegava o controle da televisão, estou aqui com o controle do ar-condicionado, e eu brincava que era o meu telefone, né? E é esse processo da criança de espontaneidade e criatividade que faz com que ela use a imaginação de uma forma muito mais interessante do que nós adultos, muito mais inteligente do que nós adultos, porque ela consegue imaginar. E a partir dessa imaginação, ela consegue criar. A criatividade, então, ela está conectada ali com a espontaneidade, uma funciona junto com a outra, e depois eu vou mostrar uma imagem que simboliza isso para vocês, mas ela é como se fosse esse combustível. Então, para eu poder dar uma resposta nova, que é o que a espontaneidade me direciona, essa resposta nova, essa resposta melhor para aquela situação, mais adaptada à situação, não é uma adaptada de adequação assim rígida, mas é um processo de eu conseguir dar uma resposta que seja mais, que faça mais sentido para mim naquela situação. A criatividade é como se fosse o combustível, então é aquilo que me permite ter essa resposta mais direcionada para a situação. Então, a espontaneidade é um fator que permite a criatividade se manifestar. Vamos pensar num contexto clínico. Chega um paciente para eu atender que me fala que terminou o relacionamento, estava 10 anos casado, e aí ele chega num processo um pouco deprimido, né, de luto, enfim, em relação a isso.
E ele me fala: eu não sei mais como é ser um homem solteiro, eu não sei mais como conhecer pessoas, conversar com pessoas e tudo mais. Então ele chega muito engessado. Ele não está conseguindo ser espontâneo e criativo diante daquela situação. Ele tem uma situação que é desafiadora para ele, que ele não sabe como fazer, e a pessoa espontânea e criativa conseguiria criar um jeito de lidar com aquela situação de uma forma mais fácil para ela, mais adequada. Ele não está conseguindo, então o meu processo vai ser ajudá-lo a resgatar essa espontaneidade e criatividade. Então, para nós no psicodrama, o adoecimento está relacionado à espontaneidade e criatividade. De novo, não é que a gente ignora o diagnóstico, mas é tentar ajudar essa pessoa a entender que caminhos que ela pode tomar na vida dela, que sejam mais espontâneos e criativos e que ajudem ela a conviver melhor com essa questão, né? Inclusive com a patologia. Bom, aí a gente tem um outro conceito que é o meu queridinho, que muita gente vê ele como ruim, eu não acho que ele seja, que é a conserva cultural. A conserva cultural é essa rigidez que eu falei para vocês. Então pensem comigo, quando eu estou escrevendo um livro, se eu for escrever um livro sobre tudo aquilo que eu sei, eu vou estar sendo espontânea e criativa, eu vou estar criando alguma coisa, vou estar tendo uma resposta nova, estou escrevendo. Terminei de escrever, ele está pronto. Ele se tornou uma conserva cultural. Ou seja, ele está datado, ele é daquele momento, ele se tornou rígido, ele é uma ideia cristalizada. Então, o Moreno coloca uma ideia guardada para sua repetição. Vocês podem ir lá e ler. E aí vocês vão ver várias coisas que eu pensei naquele momento. Mas talvez 2 semanas depois eu já não pense mais algumas daquelas coisas. Então, várias vezes a gente vê, inclusive, os autores mudando de ideia em livros seguintes, né? Porque quando a gente faz uma conserva cultural, ela está datada. E ela pode servir durante um tempo, quando as meninas falaram dos cursos de formação, por exemplo, a gente viu ali, né, a TCC e a TCC de terceira onda. Então, quando a gente fala da TCC de terceira onda, ela é uma TCC aperfeiçoada a partir das outras que vieram antes. Então, essa ideia de conserva cultural é uma ideia que data as coisas e que faz com que elas funcionem durante algum tempo, e esse tempo pode ser muito tempo, como pode ser pouquíssimo. Mas pode ser que em algum momento chegue a percepção de que, nossa, essa conserva que eu criei nesse momento não funciona mais, não me serve mais. Então, o Merengue tem essa frase que eu gosto bastante, que ele diz que a conserva cultural é como se o tempo parasse e congelasse um produto resultante de um momento de criação. A conserva cultural é a memória de um momento criativo, puro resultado de uma clareira no fluxo do tempo. Muito bonito, muito poético. Mas para a gente traduzir, quando a gente pensa, por exemplo, no contexto clínico, pode aparecer, por exemplo, como uma pessoa que ela aparece com aquela queixa, né? Ah, eu tenho medo de apresentar trabalhos na faculdade, e cada vez que eu vou para frente da sala para apresentar o trabalho, eu sinto como se alguém fosse rir de mim, que eu fosse falar uma besteira e as pessoas fossem dar risada de mim. E aí a gente vai investigando com essa pessoa até chegar em uma cena, por exemplo, da infância dela, onde ela foi para frente da sala de aula, na escola, e de fato riram dela. E aí ali ela criou essa conserva cultural. Então, se eu perguntar para ela nessa cena, o que que você aprendeu lá criança, com 10 anos, quando você foi apresentar aquele trabalhinho, os colegas riram de você, o que que você aprendeu? Ah, eu aprendi que eu vou errar e que quando eu errar as pessoas vão dar risada. Ali forma-se uma ideia de conserva cultural. Eu fechei e eu cristalizei isso em mim. E desde então eu não apresento trabalho lá na frente da sala de aula, porque eu sempre acho que as pessoas vão rir de mim. Então a conserva, ela está diretamente conectada com a espontaneidade e criatividade. Porque naquele momento eu criei alguma coisa, eu criei essa ideia dentro de mim para me proteger, não foi uma coisa ruim de todo, né? Eu criei para me proteger porque fazia sentido naquele momento. Só que eu continuei levando ela ao longo dos anos e hoje, na faculdade, eu preciso apresentar trabalhos. Então ela não é mais funcional. E aí entra a espontaneidade e criatividade para renovar essa conserva e eu criar uma nova, que seja mais saudável, mais positiva, mais funcional para mim. E assim a gente vai criando novas conservas. Por isso que eu digo que ela não é totalmente negativa, porque a gente precisa de conserva. Então, a conserva cultural é aquilo que faz a gente olhar para os dois lados antes de atravessar a rua. Alguém em algum momento nos ensinou isso. É uma conserva que, inclusive, é passada de geração a geração.
né? A gente aprende com os nossos pais ou com os adultos que nos criam que a gente precisa olhar para os dois lados antes de atravessar a rua para ver se não vem um carro e não ser atropelados, né? Então a gente precisa da conserva, ela é funcional, só que em alguns momentos, algumas das conservas que a gente tem não vão ser mais, e aí sim eu preciso renová-las. Então, as conservas culturais, elas permitem que a gente se desenvolva, que a gente cresça enquanto sociedade. A gente dorme em camas com colchões que são cada dia mais confortáveis, porque alguém, em algum momento, criou essa conserva cultural de que descansar de uma maneira confortável nos ajuda a ter mais disposição no dia seguinte. E aí a gente pode pensar em várias outras conservas, né? Por que a gente troca de modelo de celular o tempo todo? Porque ele deixa de ser útil. Então, assim, hoje esse modelo funciona para mim e tá tudo certo, ele é uma conserva que me ajuda no meu dia a dia. Vai chegar em algum momento em que, por exemplo, a bateria dele não vai funcionar mais, ou ele não tem mais a capacidade, a memória que eu preciso, os aplicativos que eu gosto não rodam mais, e aí eu preciso de um modelo novo, eu preciso atualizá-lo. Então é mais ou menos essa a ideia. A gente tem uma conserva que enrijece algumas coisas e que durante um tempo funcionam, e aí a gente vai renovando à medida que sente necessidade. Então, as pessoas que chegam para atendimento em consultório e também em outros espaços, em grupos, normalmente estão com conservas enrijecidas que dificultam essa saúde, né, essa espontaneidade e criatividade. Aqui eu trouxe uma imagem para vocês que me ajuda bastante a exemplificar isso que eu estou falando. Então, a gente tem o aquecimento, que eu vou falar para vocês depois, mas que é basicamente o processo de se preparar para buscar a espontaneidade e criatividade. E aí, quando a gente está com um paciente, a gente vai aquecê-lo para então buscar uma conexão entre espontaneidade e criatividade para criar uma nova conserva cultural. E esse ciclo vai sempre acontecendo. Então, eu crio uma nova conserva cultural, e aí pode ser que em outro momento a pessoa precise se aquecer de novo para ter espontaneidade e criatividade, para gerar outra conserva. E assim vai indo. A gente tem, lembra que eu falei para vocês que o psicodrama é inspirado no teatro? Então a gente tem normalmente 5 instrumentos no psicodrama de grupo, que é o cenário, o protagonista, o diretor, o ego auxiliar e o público. O cenário é o espaço onde acontece a ação. Pode ser o meu consultório, pode ser o local onde eu trabalho, se eu trabalho num espaço com um grupo, né? A sala ali onde o grupo está, enfim. Quando a gente fala do protagonista e a gente fala do psicodrama de grupo em específico, ele é a pessoa na qual vai centralizar a ação. Então, daquele grupo, a gente vai escolher um protagonista, uma pessoa para trabalhar a cena, a situação e assim por diante. Quando a gente fala do contexto bipessoal e individual, que é eu e o meu paciente, o protagonista vai ser o meu paciente. Então, a gente tem, além do protagonista, o diretor, né? O diretor no grupo é quem conduz aquela ação e também no bipessoal, no individual, é quem conduz a ação, no caso, nós psicólogos. O ego auxiliar, ele não está presente no individual. Então, esses dois, o 4 e o 5 aqui, eles não estão presentes no individual, mas eu vou falar para vocês rapidinho. No psicodrama de grupo, às vezes a gente usa o ego auxiliar para desempenhar papéis. Então, se eu estou fazendo aqui uma cena em que a Márcia está me contando uma situação dela e de uma amiga, eu vou usar uma pessoa para representar essa amiga. Eu, como diretora, vou pedir que a Márcia escolha alguém que represente aquela amiga dela ali na cena para a gente fazer. No contexto individual, a gente não tem ego auxiliar, então é só eu e o paciente, mas às vezes a gente usa os objetos. Então, por exemplo, eu posso usar uma almofadinha aqui para dizer, Márcia, imagina que essa aqui é a sua amiga. Queria que você falasse para ela algumas coisas sobre como você se sente nessa situação. Então, eu posso usar os objetos auxiliares, pequenininhos, maiores, enfim. Como eu posso também assumir, fazer função de ego e dizer, ok, Márcia, imagina agora que eu sou a fulana, sua amiga. Me fala, como é que você está se sentindo com a nossa relação? E desenrolando uma comunicação em relação ali àquela relação que a Márcia está trazendo. E a gente tem o público que também não está presente no contexto individual, mas que seria a plateia. Quando a gente escolhe um protagonista, as outras pessoas ficam de fora observando, e aí essa é a plateia, o público, no contexto do psicodrama de grupo. Então, são os instrumentos também. Quem for fazer a formação vai aprofundar um pouquinho mais eles, o porquê de cada um, como é que funciona, enfim. E a gente tem 3 etapas que em todo o método são utilizadas. Então, tanto no psicodrama, quanto no sociodrama, no individual, no grupo, que é aquecimento, dramatização ou ação e compartilhamento. Então, essas etapas, elas sempre vão acontecer. O aquecimento é aquilo que prepara a pessoa para a ação,
Então, quando vocês chegaram, eu fiz uma pergunta: o que que vocês acham que é ser um bom psicólogo? Isso é um aquecimento. Eu quero que vocês comecem a pensar na temática que a gente vai trabalhar, para que depois a gente trabalhe. Então, eu aqueci vocês para pensarem nessas características de um bom psicólogo. Vocês vão assistir a minha aula e depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Então, a dramatização ou ação é aquilo que está no meio. Quando a gente pensa numa sessão, o aquecimento pode ser tanto algo que eu, como diretora, levei, como algo que o paciente trouxe. É muito comum que os pacientes já venham com questões. Então, poxa, Gabriela, ontem eu briguei com o meu marido e eu estou me sentindo muito mal. Foi uma briga muito feia, aconteceu isso, isso e isso. A pessoa já está se aquecendo à medida que ela te conta inicialmente. E aí eu digo assim, ok, então feche os seus olhos. Imagina que agora você é o seu marido e que ele vai me contar da perspectiva dele como foi essa briga. E aí, quando essa pessoa faz esse processo, ela já está numa dramatização ou numa ação. Então, é o meio da sessão. Eu vou explorar, né, da perspectiva do marido, essa pessoa vai me contar como que foi, tarará. Posso fazer algumas técnicas e algumas intervenções. E aí, no final da sessão, a gente tem o compartilhamento. O compartilhamento no contexto de grupo, ele é um pouco diferente, porque a gente orienta no contexto de grupo, e isso é uma coisa bem importante para nós psicodramatistas, não é conselho, é falar um pouquinho de como eu me senti no grupo. Então, pensando num grupo que uma pessoa trouxe uma cena dela, eu vou falar de como eu, Gabriela, me senti ao ver, né, com as minhas questões, ao ver a cena da pessoa. Não é dizer assim, eu acho que você deveria ter feito tal coisa. Não. Olha, fulana, quando você trouxe essa cena, né, da tua discussão com teu marido, eu lembrei de uma vez que eu também discuti com meu marido e que eu fiquei muito mal e tarará. Vou falar de uma questão minha, o que eu achar pertinente e interessante para o grupo. Da mesma forma, no contexto individual, a gente pode fazer isso. Só é importante ter um cuidado, e a Rosa Cuquier reforça muito no livro Psicodrama Bipessoal isso, o quanto o compartilhamento, no contexto do bipessoal, ele tem que estar a favor do sujeito, da pessoa que a gente está trabalhando. Então, não é eu trazer uma coisa minha pessoal, né, como psicóloga, simplesmente para contar para ele. Não. É trazer algo que contribua. Então, por exemplo, quando eu atendo adolescentes que estão na fase de vestibular, eu costumo compartilhar que na época do vestibular eu também estava muito em dúvida. Também foi bastante difícil para mim decidir, né? Então, não precisa ser uma coisa gigante, eu não preciso contar a minha vida toda para o paciente, mas a ideia do compartilhamento é dar a sensação de que eu também vivi algumas coisas que nos aproximam. Essa é a ideia, né? Bom, então o psicodrama bipessoal, que é esse individual que a gente fala, ele foi desenvolvido aqui no Brasil, principalmente no período da ditadura, porque a gente fazia muito psicodrama de grupo, e no momento da ditadura, então, o psicodrama de grupo ele é impossibilitado, as reuniões de grupo são impossibilitadas, e aí se desenvolve essa perspectiva de trabalho individual para poder trabalhar as questões das pessoas, né, de saúde mental, num período que foi muito difícil também. E nesse contexto do individual, o objetivo é a mesma coisa do de grupo, que é buscar relações que sejam mais espontâneas e criativas com a rede sociométrica. Rede sociométrica são as pessoas com quem eu me conecto. Então, por exemplo, se eu estou indo para a minha terapia individual, a minha rede sociométrica são todas as pessoas com quem eu tenho contato. Pode ser que eu vou lá para ter uma relação melhor com a Yasmin, que está aqui no meu trabalho na Viver. Pode ser que eu estou indo lá para ter uma relação melhor com o meu marido. Pode ser que eu estou indo lá para ter uma relação melhor com o meu vizinho. Toda a minha rede sociométrica, todas as pessoas com quem eu converso, com quem eu tenho relações na minha vida. A gente então utiliza dos objetos, como eu falei para vocês, que servem como objetos auxiliares, tanto para colocar no papel a pessoa, quanto também às vezes para ela montar visualizações e imagens. E o diretor também pode fazer essa função de ego que eu contei para vocês e ocupar o lugar dos objetos, dos personagens que o paciente trouxe, conforme a necessidade de cada momento. Aí uma coisa que eu acho que é bem importante é que, como eu falei para vocês, né, a gente precisa pensar que a técnica ela é uma forma de a gente encurtar caminhos. Então, por exemplo, eu entendo que aquele paciente precisa se dar conta de que a briga não foi exatamente assim, de que talvez tenham outros aspectos da briga que a pessoa não percebeu. E aí eu digo, então, assume o lugar do teu marido, e aí a gente faz um aquecimento para essa pessoa entrar nesse papel,
E a partir disso eu mostro um pouquinho para ela o que que o marido pensa da briga, que ela mesma vai dizer, então ela já sabe, para a gente tentar ver outras coisas que ela não tá vendo. E aí é a partir disso que a gente fala que a técnica é uma forma de encurtar caminhos. Talvez se ela ficasse pensando nisso durante semanas e semanas e semanas, ela chegasse à mesma conclusão. A técnica serve para a gente tentar estreitar um pouco isso, adiantar um pouco esse processo. Então, a gente pode usar em todas as formas de trabalho do psicodrama, as técnicas que a gente tem. Cada técnica tem uma função de acordo com a teoria psicodramática. E a gente tem alguns exemplos, né? Então, a gente tem técnicas para acolher, técnicas para auxiliar no reconhecimento de si, técnicas para ajudar a gerar insights, percepções novas, técnicas de enfrentamento, de compreensão do ponto de vista do outro, de autopercepção, de ressignificação, enfim. Mas o mais importante é a gente não colocar a técnica à frente do paciente. A técnica, ela cumpre o propósito de auxiliar o paciente, única e exclusivamente. Então, eu escolho a técnica a partir daquilo que eu quero trabalhar. Bom, aí, deixa eu interromper aqui um pouquinho. Eu queria que vocês pensassem de novo naquilo que vocês me trouxeram, né? Quando eu perguntei assim, é, quando a gente fala de um bom psicólogo, vocês me trouxeram algumas características. Essas características são as conservas culturais de vocês, certo? Então vocês disseram, uma pessoa que tem empatia, que seja acolhedor, que tem uma boa escutativa, que tem uma capacidade de ajustar a abordagem, que busca ouvir as particularidades antes de pensar no diagnóstico, ser um analista e ajudar a pessoa a encontrar sozinha as respostas dela, seja acolhedor, saiba fazer o trabalho de forma eficaz, enfim. Tudo isso são conservas culturais de cada um de vocês. Assim como eu tenho as minhas sobre o que é ser um bom psicólogo. A partir disso, se a gente pensa em uma forma de buscar a espontaneidade e criatividade, a gente vai encontrar outras respostas. Então, à medida que vocês forem desenvolvendo esse papel, que vocês começarem a atuar, que vocês começarem a ter algumas primeiras experiências, seja no estágio, seja depois de formados, vocês vão ver que algumas dessas coisas vão se renovando. E aí vocês vão descobrindo que talvez, não é isso aqui o mais importante para mim, talvez seja essa outra coisa. E assim a gente vai indo. Então, para mim, no início da minha carreira, era muito importante saber o que fazer. Hoje, é mais importante saber como me conectar do que saber o que fazer. Porque o que fazer parece que vem depois. Então, hoje eu fico tentando me conectar. E, de fato, se eu não consigo me conectar com a história do paciente, eu encaminho. Porque aí, para mim, não tem sentido. Então, de alguma maneira, a gente vai renovando essas conservas culturais também e elas vão nos ajudando na vida. E quando eu falo na vida, é tanto profissional quanto pessoal, né? A formação, ela me ajudou muito também na minha vida pessoal. Eu acho que isso é uma coisa que eu reconheço muito, assim, o quanto eu amadureci também na formação de psicodrama, talvez pelo contexto todo, o quanto o psicodrama ele faz com que a gente esteja entregue de fato, assim. Bom, então, ser um terapeuta espontâneo não é ser uma pessoa sem filtro, mas é estar, de alguma maneira, pronto para auxiliar na busca de uma nova resposta com aquela pessoa. E aí, essa nova resposta, ela não é a minha, né? Isso é uma coisa importante de a gente dizer. Não é a minha nova resposta, não é o que eu faria se eu estivesse numa briga com o marido naquele contexto. A nova resposta é da pessoa. Pode ser que a nova resposta dela seja muito pequena na minha visão, seja um passinho, mas é uma nova resposta, né? E foi ela que conseguiu e não eu. Então, esse cuidado também para reconhecer que aquilo que a pessoa vai fazer numa sessão é aquilo que ela dava conta. E aí, a partir disso, a gente vai buscando alguns manejos técnicos. Gente, a Melina perguntou aqui no chat se o ego auxiliar então teria que ser uma pessoa, por isso o objeto não é considerado um ego auxiliar. A gente diz que tanto o objeto a gente vai chamar então de objeto intermediário, quando ele faz essa função, e o terapeuta faz função de ego, mas que são formas de adaptar o ego auxiliar. Porque antigamente, no psicodrama de grupo, o ego auxiliar seria uma pessoa. Então, eu contrataria, por exemplo, a Yasmin, vou fazer uma atuação de grupo, eu levo a Yasmin comigo e a Yasmin vai ser meu ego. E aí eu levava a Yasmin e vocês, se vocês fossem o grupo que eu fosse trabalhar, né, vocês iam pagar o meu trabalho e o da Yasmin. Então eram duas pessoas. Conforme o mundo vai mudando,
fica muito difícil a gente pagar duas pessoas, já é difícil a gente pagar uma, né? Já é difícil pagar uma sessão de terapia, imagina com dois profissionais ao mesmo tempo. Então, também ficou mais difícil de ter os egos treinados juntos. E aí fomos buscando essas ideias, né, para poder adaptar. Então, ego auxiliar é uma pessoa que está ali. Se eu for fazer um trabalho, por exemplo, no CRAS aqui da minha cidade, e eu levo a Yasmin comigo, ela vai ser meu ego auxiliar. Ela vai me dar suporte, eu vou conduzir a sessão, mas em alguns momentos ela vai me dar esse suporte, eu vou colocar ela ali num papel, ela vai representar alguma coisa na cena, enfim. Quando a gente fala de objetos, eles são os objetos intermediários que a gente usa para fazer esse papel em alguns momentos. E a gente tem também o terapeuta fazendo função de ego, mas é diferente. Ego auxiliar é uma pessoa que está ali só para isso. Vocês têm mais alguma pergunta, alguma coisa que queiram trazer? Essa é uma aula bem introdutória, então é mais para a gente entender os conceitos. E aí eu queria convidar vocês para estar mais com a gente. Talvez a gente se esbarre ou na formação, ou para quem ainda não pode iniciar a formação também. Acho que é sempre interessante convidar vocês para conhecer os cursos livres. Eu acho que é uma forma muito interessante de a gente se aproximar e a partir disso ir construindo uma visão e vendo se o psicodrama faz sentido para vocês, para daí fazer a formação e começar. O ego auxiliar é a pessoa que vai fazer um papel dentro da cena. Então, por exemplo, né, se a gente está aqui num grupo e, e a gente vai trabalhar uma cena, como eu falei, de uma briga, a pessoa está relatando que ela brigou com o marido dela, eu posso pedir que um de vocês faça o papel do marido. Essa pessoa que está fazendo o papel do marido é o meu ego auxiliar. Então, ele pode ser um ego espontâneo, que emerge daqui, como pode ser uma pessoa que eu, Gabriela, já sei que é treinada e que trouxe para me ajudar. E essa é a função do ego. Me fiz entender, Ana Clara? Você me responde no chat. E aí, então, convido vocês para conhecer os cursos, convido vocês para estarem com a gente em outros momentos também. E isso, o ego pode ser alguém específico ou alguém da plateia. Só que são diferentes porque eu tenho que sempre alimentar esse ego. Por exemplo, se eu vou trabalhar essa questão, né, de um marido, eu primeiro pergunto para o paciente como é o marido, para que a gente não cometa um erro que é da nossa referência. Por exemplo, estou trabalhando com um paciente e eu vou entrar no papel do pai dele. Primeiro eu preciso entender como é esse pai. Então, normalmente, antes de o terapeuta assumir o papel, ele coloca o próprio paciente no papel. Por quê? Colocando o paciente, eu vou perguntar, né? Coloco ele no papel do pai dele, ele me conta como é que é esse pai. Aí ele me diz que o pai é um pai violento, que o pai foi muito agressivo com ele, etc. Me conta ali um contexto de como é esse pai. Quando eu entro no papel do pai, eu entro com essa referência. Por quê? Se eu não faço isso, se eu não me aqueço para ser o pai, ou se eu não conto para o meu ego auxiliar como é esse pai, a gente corre o risco de eu, ou o ego auxiliar que está interpretando o pai, dar a própria referência. O meu pai era um pai muito acolhedor. Então eu posso entrar como um pai acolhedor que não faz sentido nenhum para aquele paciente. E aí, por isso, a gente precisa de um aquecimento, que é uma coisa que vocês vão aprender um pouquinho melhor depois, à medida que aprofundarem no psicodrama. Mas esse aquecimento vai fazendo com que a pessoa consiga entrar no papel de um jeito que faça sentido para o protagonista, para a pessoa que está sendo trabalhada e não para o externo, né? Ok. Se alguém tiver mais alguma questão, pode colocar no chat ou pode abrir o áudio também. Vou pedir para que vocês compartilhem aí para mim uma palavrinha sobre como vocês estão saindo aqui da aula. O psicodrama pode ser utilizado com crianças, sim, Gabriele. A gente tem bastante teoria sobre isso, porque justamente as crianças, elas são, como eu falei, muito espontâneas e criativas, né? Então, muitas vezes elas vão ter respostas muito mais rápidas, inclusive no grupo, do que os adultos. Queria uma palavrinha de vocês, de como foi a aula, e aí depois eu vou passar para a Yasmin para ela poder dar essas ideias que ela tem aí para gente, que um desconto, né? Sempre é bom, a gente gosta também. E, Gabriele, tem um livro da eu acho que é da Camila Gonçalves, que se chama inclusive Psicodrama com Crianças, que é brasileira, muito bom.
Tem bastante ideias lá, tanto de psicodrama de grupo quanto individual. Bem legal. Então, uma palavrinha no chat, ou podem abrir o áudio e falar como que foi a aula para vocês. A Melina está pedindo indicações de leitura. Eu sempre indico o livro Psicodrama Bipessoal, da Rosa Cuquier. Deixa eu digitar aqui no chat para vocês. Eu prefiro falar do que escrever. Então, ser do teatro, né? A gente acaba. Enquanto tu falava, Gabriela, eu entrei no livro do Moreno, porque eu já li o livro dele todo. E dentro do teatro a gente trabalha bastante com o Boal, né? O Boal, ele tem o livro chamado Arco-Íris, o qual ele trabalhou com o Moreno, exatamente para trabalhar o teatro, o psicodrama e criar o psicodrama, né? E eu, enquanto tu falava, eu estava retomando tudo isso que eu já li, que eu já estudei, que eu já apliquei às vezes nas minhas aulas de teatro, mas como aula de teatro, e não como, como psicóloga, né? E a questão, enquanto tu falava também, eu me lembrei da minha professora de psicologia em teatro, lá em Pelotas, que foi a Rosaura, não sei se tu chegou a conhecer ela, era uma pessoa muito conhecida, ela divulgou o psicodrama em muitos locais do país. E, nossa, quando eu tive aula com ela, fazendo faculdade, tu imagina o tempo, né? Eu já tinha na cabeça, eu tenho que fazer psicodrama. Mas em que momento isso ia acontecer, eu não sabia. Então está acontecendo agora, eu começo psicodrama agora, a semana que vem, e para mim é muito gratificante. Tudo que tu falava, eu ia retomando nas minhas aulas, eu fui me lembrando de muita coisa que tinha alunos que me diziam, prof, tu tá lendo a gente? Ai, meu Deus. Às vezes eu fazia isso. Às vezes eu fazia isso. E outra, né? Quando tu falou na questão de. E isso é uma coisa que me preocupa muito até hoje, na questão de quando os alunos têm que apresentar um trabalho, um TCC, meu Deus, tu não sabe o que eu já presenciei. De gente vomitar, de gente chorar o tempo todo, de gente desmaiar, sabe? Quando eu vi aquilo dentro da faculdade, eu disse, gente do céu. Que horror! As pessoas simplesmente têm um pavor, um pânico de se apresentar. E eu tenho isso dentro da minha casa. Eu sou professora de teatro, mas eu tenho uma filha que não se apresenta de jeito nenhum. Entende? É complicado, é bem difícil. E eu sempre tive essa vocação, eu chamo de vocação, né? De querer ajudar essas pessoas. E eu fiz uma pesquisa em um certo momento, em 2006, 2007, eu fiz uma pesquisa com 25 rapazes em estudo técnico, de 25 anos, mais ou menos a idade deles. E que os professores chegaram para mim e pediram para mim, eu estava fazendo um curso, eles pediram, Márcia, tu pode ajudar? Eu disse, posso. Então vamos lá. Não sei se ia conseguir, mas consegui. Gente do céu. Todos esses rapazes tinham pânico de estar na frente do público. Todos. E eles tinham que apresentar um TCC. Eles tinham que chegar no final da faculdade e tinham que apresentar esse TCC. E eu comprei essa briga como pesquisa para mim. Para mim. Foi uma pesquisa minha, individual. Não teve conceito nenhum, mas, né, me pediram ajuda. Gurias, o que o teatro fez com essas criaturinhas? O que o psicodrama, que eu já fazia psicodrama e não sabia, né? O que o psicodrama pode fazer com essas pessoas? É incrível. É incrível. Em uma semana, os professores chegaram e disseram para mim, Márcio, o que que tu fez com eles? O que que tu fez com esses rapazes? Teve um rapaz que ele não conseguia nem falar com as pessoas, olhar para as pessoas. E de quando a gente terminou os 6 meses, porque nós ficamos 6 meses, uma vez, todos os sábados, fazendo esse trabalho de 4 horas, né? Quando chegou no final, assim, ele virou um galinho. Essa é a palavra. O rapaz, ele ficou tão, ele se libertou de todas aqueles traumas, aquelas conservas que tu fala, né?
Ele se libertou de tudo isso, eles apresentaram ótimos trabalhos de TCC, né? Lógico, gente, não foi 100%, mas foi 80%, e era isso que eu queria colocar para vocês. Obrigado pela aula, Gabriela, muito bom. Legal, Márcia, seja bem-vinda. Obrigada. Que bom que você está se reaquecendo para o psicodrama. E eu acho que o que você conseguiu com esses rapazes, como a gente falou, né? Você falou não foi 100%, mas foi o que eles conseguiram de espontaneidade e criatividade. Então, foi o que eles conseguiram produzir a partir daquilo ali. Com certeza foram novas respostas. Parabéns. E seja muito bem-vinda. Vamos nos encontrar por aí ao longo do tempo na formação. É verdade. Obrigada. Tá, tá bom, o pessoal está falando aqui no chat também, estou lendo as respostas de vocês. Oi, Fico professora, muito bom dia. feliz. Oi, Eva, pode Oi, falar. é só uma dúvida sobre essa questão de compartilhamento, né? Que eu não entendi muito bem, mas eu entendi assim que também possamos usar itens, né, de protagonismo com os pacientes, mas e nessa parte clínica, né, mesmo desse compartilhamento? Eu não entendi muito bem. A senhora poderia me explicar mais um pouco, aprofundado um pouco? O compartilhamento é uma fase final da sessão. Então, vamos supor, numa sessão onde eu trabalhei essa questão de se expor ao público e tudo mais, eu, enquanto terapeuta, num contexto individual, estou trabalhando com você isso, a gente trabalhou ao longo da sessão. No final da sessão, eu posso trazer algo meu, não é obrigatório, mas eu posso, sobre como eu me senti a partir da nossa sessão. Assim como eu vou perguntar para você também, enquanto minha paciente, como é que foi para você. Então, o Moreno coloca a ideia do compartilhamento porque ele entende que quando um paciente está expondo o drama dele, a situação que ele está trazendo, é como se ele estivesse ficando exposto, né, para gente. E aí, quando eu compartilho algo meu também, e esse compartilhamento pode ser uma coisa simples. Nossa, em alguns momentos eu também tive muita dificuldade de me expor. Pronto, eu não preciso contar como foi, qual foi a situação e tal. Só dizer que eu também já tive muita dificuldade de me expor em alguns momentos da minha vida. Então, isso é o compartilhamento, é falar um pouquinho de mim, não necessariamente é obrigatório, é quando o terapeuta sentir que é necessário e importante para o paciente. Eu falo um pouco de mim, sobre o que eu tenho a ver com aquela situação que foi trabalhada, para de alguma forma também ficar um pouquinho vulnerável na frente do paciente, para ele não se sentir sozinho na vulnerabilidade que ele colocou ali, entende? Certo, professora. Essa questão aí eu meio que entendi, só que eu fiquei nessa dúvida, né? Então, assim, o que que foi que eu pensei? Que se você tiver uma formação, uma especialização na psicodrama, você pode usar assim, de citar algo meu, né? E se você é psicóloga, que eles falam, né, que não pode infringir a ética, contra, passar, entendeu? Por mais que eu falasse assim, algo meu tão sutil, já seria infringir a ética, né, para o Isso não paciente. é antiético, isso não é antiético, Certo. Evelyn. Não é antiético. Isso é um erro que acontece muito ainda em formações de psicologia, porque a psicologia ela vem de uma origem que passava a ideia de neutralidade, essa psicologia positivista que a gente fala, que era essa ideia de um psicólogo neutro, que parte da premissa da psicanálise, principalmente, que é aquela premissa de eu não posso ter contato nenhum com o paciente, eu não posso demonstrar nada, eu tenho que ser uma pessoa que, como se fosse um robô, assim, né, que não pode demonstrar absolutamente nada. Hoje até a própria psicanálise diverge disso já. Então essa é uma psicologia muito desatualizada. O que se fala hoje é sobre uma psicologia que não é neutra. Nós somos seres humanos, então eu também vou ter dias difíceis como psicóloga, eu também vou ter problemas como psicóloga, né? Os pacientes nos encontram na rua e não dá para a gente se esconder quando isso acontece, nós também somos seres humanos. Então, isso não é antiético. Não tem nada no regulamento, na resolução e no código de ética do psicólogo que fale sobre isso, tá? Não é antiético de forma nenhuma. Inclusive, o que, assim, quando a gente fala sobre invadir questões pessoais, é ter relações pessoais com o paciente. Aí sim, eu entendo que pode ser antiético. Então, por exemplo, se eu estou conversando com você, estou saindo para tomar café com você como amiga, é um problema.
Agora, quando a gente fala, eu atendo muito online, né? E eu tenho pacientes de vários lugares do país, inclusive pela própria Viver, tem muitos alunos de outras cidades, enfim. Se um aluno meu de Fortaleza tá aqui próximo a mim e ele me convida para tomar um café, eu vou. Eu não vou falar com ele como se eu fosse uma amiga, mas eu vou tomar um café. Ele quer me conhecer pessoalmente, não tem problema nenhum. Já tive muitos pacientes, por exemplo, que me convidaram para formatura, porque foi uma realização importante, queriam que eu estivesse lá por ser uma figura importante na vida deles. Não tem problema eu ir na formatura. Só que eu não vou na formatura beber e dançar como eu bebo e danço na formatura de amigos meus. Entende? Quando a gente fala de uma psicologia que não é neutra, é porque a gente tem posicionamentos. Eu sei que a relação comigo é importante para aquele paciente. Se ele está me convidando, é importante que para ele que eu vá. Ele quer que eu esteja lá por ele. Então, é interessante que eu vá. Se eu não sou obrigada a ir, se eu não me sentir à vontade, mas é interessante que eu vá. Então, eu posso ir, só que eu não vou me comportar como uma amiga dele. Eu vou me comportar como uma psicóloga dele que está na formatura dele. Fui lá para dar parabéns, para prestigiá-lo, e é isso aí. Então, é interessante você dar uma pensada e sobre até explorar um pouco mais, não só dentro do psicodrama, mas de outras abordagens, o quanto a psicologia não é neutra, assim como tantas outras questões de saúde, assim. Isso é um erro que ainda acontece muito nas graduações. Eles assustam muito os alunos com uma coisa de que o aluno não pode respirar diferente na frente do paciente, e não é bem assim, É, tá? certo. É exatamente isso mesmo, entendeu? Que eu fiquei nessa dúvida, né? Mas já a senhora tirando já essa dúvida, eu me sinto mais tranquila, porque eles passam mesmo isso, sabe? A gente não pode falar, assim, uma coisa, assim, da nossa pessoa, a gente já tá fingindo a ética. E eu fiquei meio... Obrigada, É, viu? não, Tirou todas as minhas dúvidas. imagina. Ok. Bom, gente, se vocês tiverem mais questões também, vocês têm as minhas redes sociais ali que eu deixei. Vou deixar meu Instagram de novo aqui, se alguém quiser trocar uma ideia. Já teve momentos em que os alunos perguntaram um pouquinho sobre como foi a minha formação também, então algumas pessoas já entraram em contato comigo para perguntar, por isso que eu sempre deixo, porque às vezes a gente não se sente à vontade para perguntar aqui no grande grupo, né? Então manda uma mensagenzinha, às vezes eu demoro para responder, mas eu sempre respondo, prometo. E vou ficar muito feliz se encontrar vocês de novo por aí, seja em algum curso, seja em algum congresso de psicodrama, enfim. Fico à disposição e agora eu passo de volta para Yasmin para ela conduzir. Obrigada, Yasmin. Obrigada, as meninas, pelo suporte, pelo apoio. De algum curso, seja aqui na formação e pós também, né? Que a prof. Gabriela também é nossa professora, claro. Então, foi muito bom, excelente, fechou com chave de ouro aí, falando sobre a psicologia e a não neutralidade da psicologia, né? Que de fato é muito real. Então, o psicodrama é lindo. A gente começou a nossa história na Viver aqui com o psicodrama. Então, é um grande prazer trazer esse curso tão importante e que de fato muda a vida de várias pessoas. É, gostaria de agradecer a Prof também, ela vai continuar aqui com a gente, né? Então, é, vamos lá partir para o final. Já vamos dar os recadinhos, já vou trazer os bônus também que eu tinha prometido para vocês. Deixaram muitos recadinhos legais aqui para prof. A aula foi ótima, eu já estudei bastante psicodrama, mas estou querendo revisar conceitos básicos, então foi muito útil para mim, a Belina falou. A Ana falou que foi muito produtiva. A Gabriela Rosso falou que, mesmo estando na nona fase e já ter passado pelo estágio clínico em psicodrama, estar aqui é sempre sair com um aprendizado novo. E eu acho que é isso que define a viver. Então, muito obrigada, gente, pela presença de vocês também. Mas então, vamos lá, né? Então, a gente vai continuar aqui. E antes disso, eu queria perguntar uma coisa para a professora. Prof, o que tu diria para quem quer já se aprofundar no psicodrama, que já está pensando em começar o curso, mas ainda está num, será que eu começo? Será que eu deixo para depois? Igual você falou, né? Que você deixou para fazer lá no nona fase, né? Da graduação. O que tu diria para essas pessoas? Bom, para mim, começar o psicodrama antes de estar de fato formada em psicologia foi um divisor de águas. Então, eu sou suspeita para falar nesse sentido. Porque ter começado antes me fez me sentir mais segura, em comparativo, assim, me fez me sentir mais segura com os outros colegas na época.
e de alguma maneira acho que me ajudou muito. Como eu falei, psicodrama não me ajudou só na vida profissional, mas também na vida pessoal. Acho que me desenvolvi muito na formação. Mas acho que começar antes, de alguma forma, deixa a gente mais solidificado no que a gente está fazendo. Porque quando você sai da faculdade, tem esse receio, né? Será que eu estou fazendo certo ou não? E aí ter a estrutura da formação, não só o ensino, que só não, né? O ensino é muita coisa, mas assim, além do ensino, a supervisão e terapia, principalmente supervisão nesse contexto do primeiro ano ali, me ajudou muito. Então, quando eu atendi os meus pacientes na clínica escola, a clínica escola era no último ano de faculdade, eu já fazia supervisão 2 vezes. Eu fazia supervisão com a minha supervisora local da faculdade, e aí eu fazia supervisão na formação de novo. Então, quando eu ia para uma supervisão, já ia com ideias da outra. Me ajudou muito a desempenhar esse papel de uma forma mais espontânea também. Eu acho que assim, se vocês já têm uma ideia, façam a formação, conversem com as meninas. Sempre tem possibilidades para vocês explorarem um pouquinho, conhecerem, né? E ver se faz sentido ou não. Mas eu espero que vocês se apaixonem e fiquem, né? Sempre vou preferir que vocês fiquem no psicodrama. Então, venham conhecer, venham ver como é a formação, e eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Off, muito obrigada pela tua resposta. E é de fato o que a professora falou, né? Então aqui a gente vai ter a supervisão, vamos ter a psicoterapia em grupo também. Então a gente de fato vivencia o psicodrama, a gente está imerso ali em toda aquela interatividade, na dinâmica, tanto individual, né, para quem já é psicólogo, quanto em grupo também, que a gente vai trabalhar bastante as relações, como a professora falou no início da aula. Então, assim, como eu já falei, não é, você não vai entrar só para entra só num curso, então você vai entrar ali numa comunidade aqui na Viver. Os nossos professores, eles são nacionais e internacionais, atuantes na clínica e em pesquisa também, como, por exemplo, a professora Gabriela, que faz parte, né, da revista ali, que é algo muito importante e tem um grande diferencial também. A abordagem do tripé completo, né, que a gente une a teoria, a técnica e a prática clínica também, o certificado, que é reconhecido pelo MEC, e também o de formação, que é reconhecido pela FEBRAP, né? Então, nós somos aqui da Viver federados pela FEBRAP, que é a Federação Brasileira de Psicodrama. Então, também isso tem muito peso na sua formação. Enfim. Então, eu quero te fazer uma última pergunta aqui para vocês. Você sente que ainda não tá pronto, tem falta, tem espaço no seu consultório, saiu da sua graduação com boa base teórica, mas quer aquela abordagem que traga mais movimento, criatividade e principalmente vida, né, para os seus atendimentos. Então, como eu falei, essa interatividade, dinamicidade que requer no psicodrama clínico também. Então, a gente sabe que não é fácil encontrar uma boa formação que vá te entregar isso. Então, aqui na Viver, a gente, pensando em tudo isso, a gente trouxe a prática, como conduzir atendimentos com estrutura, segurança, técnicas. Nós vamos ter também jogos terapêuticos, o roleplay, que é muito famoso na psicodrama. Você vai entender também os conteúdos, né? Claro, a sociometria, que a professora trouxe para a gente hoje, psicodrama de grupo, psicodrama com crianças e adolescentes. Teve uma pergunta ali no chat, né? A gente vai trazer também aqui no curso. Sociodrama de casais e família, psicodrama individual e nas instituições também. Tudo como foco em aplicação clínica, tá? E eu deixo mostrar para vocês, então, a nossa grade, as nossas disciplinas. Eu vou pedir para ler, compartilhar a grade para gente, para vocês darem uma olhadinha no que a gente vai trazer aqui na nossa formação e pós. Deixa eu. Então, a gente vai ter aqui os conceitos, né, fundamentais do psicodrama, 1, 2 e 3, o desenvolvimento da matriz de identidade, o núcleo do eu, as técnicas do psicodrama, papel de diretor, papel de ego auxiliar, né, que discutimos hoje também, teatro espontâneo, sociometria, jogos dramáticos, psicodrama de grupo,
pedagogia psicodramática, enfim. Então, a gente vai ter todos esses módulos, são 30 módulos de aula, psicodrama, psicopatologia e psicodrama, psicodrama com crianças, adolescentes, casal e família, e individual também. Então, a gente vai ter essas opções de módulo, então a gente vai trabalhar esses módulos aqui na Viver e com os nossos professores também. E sem mais delongas, né? Como eu já falei para vocês, a gente vai estar disponibilizando aí esses 30% de desconto nas 3 primeiras mensalidades. Você que participou do nosso evento. Mas não é só isso, a gente vai trazer alguns bônus especiais também. Olha só, você vai ganhar, além desses 30% de desconto, um mês de streaming grátis. Não sei se vocês já conhecem a nossa super plataforma de streaming, aonde vocês podem entrar, assinar, participar de cursos, aulas, tudo ali disponibilizado para vocês. Além disso, 30% de desconto na segunda especialização na Viver. Então, quando vocês entrarem, tenho certeza que vocês vão se apaixonar pela Viver, como a prof. Gabriela se apaixonou e continua aqui com a gente. Então, vocês também vão querer fazer mais um segundo curso ali e ganham 30% de desconto nessa segunda pós ou formação em pós. E também vão não ter taxa de matrícula. Então, é um super bônus. E aproveitem essa oportunidade. Entrem no grupo de interessados e já chamem lá a gente. Já pode mandar mensagem, perguntar, conversar com a gente. O grupo de interessados é para vocês. E a gente quer essa interação de vocês também. E lembrando que quem está a partir do 7º semestre já pode ingressar aqui com a gente, com tudo que a gente já conversou aqui. Então, vocês entendem a importância de começar antes de se formarem. Então, chamem a gente e garantam a mensalidade inicial por R$ 136,50. Então, assim, gente, hoje em dia é o quê? São 2 pizzas? Eu acho que dá esse valor. Então, comecem com a gente e nos chamem para vocês irem tirando as dúvidas e a gente poder passar essas informações restantes, né? Como a grade, a gente vai passar aí também, vai disponibilizar melhor para vocês. Enfim, vou estar ali conversando com vocês durante esse processo. E nós temos algumas facilidades, alguns projetos para auxiliar você durante esse processo, né? Para você custear a sua mensalidade. Nós temos a nossa clínica. Então, se você é psicólogo, né? Estou falando bastante com a galera que ainda está na graduação, mas você que já é psicólogo, com seu CRP ativo, você pode se cadastrar na nossa clínica, realizando ali os atendimentos. Em troca, você acumula crédito que pode ser utilizado ali no abatimento das suas mensalidades. Se você ainda é aluno, não tem problema, tá? Você vai se formar, ganhar seu CRP, e ali você ainda tendo a mensalidade a ser paga, você também pode entrar na clínica depois, tá? Não tem problema algum com o seu CRP ativo. Além disso, nós temos um projeto chamado Quem Indica Amigo É. Então, se você indicar um coleguinha e ele fazer inscrição junto com você, você também ganha 50% de desconto em uma mensalidade junto com o seu colega. Então, são os projetos que nós temos aqui para auxiliar vocês durante esse processo. E olha só, a gente tem bastante alunos que participam desse projeto, né, da clínica. Eu vou compartilhar aqui com vocês um depoimento muito legal de um desses nossos alunos, da nossa aluna aqui da Viver, que ela vai te explicar e contar a experiência dela também aqui participando do projeto da clínica. Trabalhar na clínica Viver Mais tem sido incrível para o meu crescimento profissional. Todos os dias encontro situações e pacientes diferentes e esse contato prático complementa o que eu estudo na pós-graduação, tornando tudo mais aplicável. E além disso, o trabalho aqui me permite investir na minha formação, custeando a pós com os atendimentos que eu realizo e também me ajudando a evoluir
cada vez mais. É gratificante poder oferecer um atendimento de qualidade aos meus pacientes e saber que estou contribuindo de verdade para o bem-estar deles. Ao mesmo tempo, a pós-graduação da Viver Mais me ajuda a aprimorar técnicas, desenvolver a minha prática clínica. Com isso, eu sinto que cresço profissionalmente enquanto eu impacto positivamente a vida de quem eu atendo. Hoje eu conduzo as sessões com muito mais segurança, confiança do que no início. E a experiência prática na clínica, junto com as supervisões da pós, me ajudou a melhorar minha escuta e a condução do atendimento clínico. Cada sessão é uma oportunidade de aplicar o que eu aprendi e oferecer um cuidado ainda mais efetivo aos pacientes. Eu posso afirmar que evolui bastante desde que eu comecei a pós. Se você está pensando em conhecer a Viver Mais e fazer a sua pós-graduação aqui, eu digo com certeza, pode confiar. A clínica oferece um ambiente acolhedor, profissional, é ótimo para aprender na prática, crescer na carreira e você ainda pode ter um atendimento de muita qualidade. Vale muito dar esse próximo passo na sua formação profissional. Muito bom, né, gente? Muito incrível mesmo. Então, a clínica tem esse grande suporte, tanto como a aluna falou, né? Tanto profissional ali, de você ir atendendo, aprendendo cada vez mais, e vai ter a supervisão para auxiliar vocês também, né? Mas também financeiro, então vai dar um suporte financeiro muito bom para vocês e vai, com certeza, ajudar vocês durante todo esse processo. E para quem quiser continuar aprendendo no dia a dia e quiser nos acompanhar nas redes sociais, a Viver, ela tá inclusive no TikTok, olha só como a gente é moderno, tá vendo? Então eu vou pedir para compartilharem aqui no chat também as nossas redes sociais para vocês irem nos acompanhando. Pode mandar direct no Instagram, pode nos chamar ali no Facebook. Tem e o nosso YouTube também, tem bastante aula legal. Inclusive, tem a professora Gabriela por lá também. Tem o nosso TikTok e o nosso site. Então, deem uma olhadinha aí no nosso site. Nós temos o grupo de estudos, como eu tinha comentado, outros cursos e os nossos próximos eventos também que a gente vai trazer. Então, já entrem por lá e dêem uma olhadinha para vocês irem nos acompanhando. Então, pessoal, nós chegamos ao fim com esse super encontro, vivenciando aí um pouquinho do psicodrama, com essa aula introdutória maravilhosa que a professora trouxe hoje pra gente. Gostaria de agradecer a presença de cada um, quem esteve aqui com a gente. Nesse sábado, né? Um sábado de manhã, vocês aí buscando conhecimento. Então, com certeza, isso vai fazer um grande diferencial ali futuramente para os seus pacientes e aonde vocês trabalharem. Então, lembrando que o nosso certificado ele já está disponível pela taxinha ali de R$ 35. Então, quem quiser o certificado, podem ficar tranquilo que vocês vão receber o link para pagamento e tudo mais. Então, lembrando, galera interessada na formação e pós em psicodrama, tanto quem já é psicólogo, quanto estudantes da graduação a partir do 7º período, entrem no grupo de interessados, vou pedir novamente para mandarem aqui no chat, e vocês garantirem a vaga de vocês nessa turma que a gente vai iniciar agora em abril. Eu vou passar todas as informações necessárias ali no grupo. Nos chamem e continuem com a gente, nos acompanhando nos próximos eventos também. Um forte abraço e uma ótima semana para vocês. Beijo, beijo.